Professora, como é que está sendo a experiência de ser um host de podcast agora? O Alma Talks já começa bem grandão e já tem alguns episódios lá bem interessantes também. Tá gostando? Como é que está sendo? É um pouco complexo. Eu não imaginava que ser entrevistadora fosse tão diferente de ser palestrante. Sabe? Você tem que estar ali mais atenta, pegando cada deixa que o convidado traz, Aham. não pode ficar muito preso a roteiro. Então, eu estou me adaptando. Posso dizer que eu sou uma entrevistadora bem amadora ainda, mas está indo. Mas ali tem uma excelente oportunidade, que eu também tenho, graças a Deus, que é de conversar com as pessoas assim, muito interessantes e ter um tempo para acessar a mente delas e entender mais ou menos como funciona, né? Então, assim, eu imagino que para uma pessoa que tem o teu repertório, conversar com essas pessoas assim pode ser bastante engrandecedor, né? Com certeza, é muito interessante. Mas a gente ainda fica meio na dúvida, né? Deixa a conversa rolar solta, prende-se a um roteiro, esquece o roteiro, enfim. Eu ainda estou um pouco nessa dualidade, mas eu acho que cada episódio está ficando mais espontâneo, né? Os últimos melhores do que os primeiros, a gente está avançando. Porque é sempre esse também o jeito, pelo menos assim, é o jeito que eu gosto de encarar não só o trabalho, mas a vida, que eu já ouvi você falando também, que o ideal é que a gente esteja sempre evoluindo, sendo melhor do que ontem, no fim das contas, né? Será que a gente, como sociedade, a gente percebe isso? A gente está fazendo isso? O que você acha, na tua opinião? Eu acho que essa não é a meta, e esse é o problema. Porque o ser humano é impressionante quando tem alguma coisa como meta. Ele consegue coisas prodigiosas, mas ele não está buscando isso. Aquilo que nós colocamos para os nossos filhos, inclusive eu tenho filhos, sei que você também tem, Aham. nós colocamos um sucesso material, uma estabilidade, uma sobrevivência, procriação, enfim, nós não colocamos para ele, torne-se um ser humano melhor, necessariamente. Saia disso aqui maior do que você entrou, conquiste determinadas virtudes, conquiste um grau de sabedoria, supere suas limitações. A gente não coloca isso para os garotos. A gente não coloca isso como meta. Aham. Então, como é que você vai alcançar uma coisa que você não está buscando? Tem uma passagem interessante do budismo que Siddhartha Gautama, o Buda, estava conversando com a Ananda e a Ananda perguntou para ele, "Só tem tanta sabedoria, por que não dá para as pessoas essa sabedoria toda?" Aí ele pediu que a Ananda fosse até um povoado e perguntasse para as pessoas o que elas mais queriam. E aí a Nanda foi lá, correndo, né? E perguntou de casa em casa o que as pessoas mais queriam. Quando ele volta, que vai ler para o Buda, ele diz, olha, metade delas queriam mais riquezas, outras queriam mais saúde, outras queriam sucesso para os filhos. E aí ele pergunta, e quantas disseram que queriam a sabedoria? Nenhuma. Então, como é que eu posso dar uma coisa que as pessoas não querem receber? Né? Então, se as pessoas entendessem a importância disso, provavelmente já teriam conquistado. Mas não querem isso. Ninguém está procurando isso. Aliás, nem acreditam nisso. Você acredita que nesses anos como professora, eu já encontrei uma quantidade enorme de pessoas que me dizem eu não acredito que o ser humano possa mudar. Se ele é uma pessoa colérica, ele vai morrer colérico. Se ele é uma pessoa teimosa, vai morrer teimosa. Não há correção. Aquilo que a gente é para o resto da vida. Bom, imagina com uma mentalidade dessa se alguém vai É. mudar. Tá? E é, por incrível que pareça, uma concepção mais comum do que a gente imagina. E eu imagino que, assim, você está falando aí do Buda, então, assim, a gente consegue imaginar que isso é uma coisa bastante antiga, mas se a gente trouxer para o mundo de hoje, a gente tem novos desafios para que a gente tenha essa percepção, né? Assim, a gente está ficando, como sociedade, cada vez mais disperso pela maneira como as informações chegam para a gente. Hoje a gente sabe detalhes da vida das pessoas de uma maneira que a gente, assim, de muitas pessoas, de uma maneira que quando a gente não tinha, por exemplo, redes sociais, a gente não precisava lidar. Hoje é muito comum, o Jean que fala que, putz, aqueles 20 segundos que eu fico antes de dormir no TikTok são as 2 horas mais longas do meu dia. Significa que a gente acaba, e eu vou chamar de perde mesmo, a gente perde bastante tempo com as coisas mais, sei lá, superficiais, eu diria, assim, sabe? A gente tem muita coisa, muitos inputs o tempo inteiro no nosso cérebro alimentando a gente de coisas que a gente talvez nem queira, mas que talvez seja um dos principais desafios hoje para a gente perceber que a gente devia estar talvez procurando uma sabedoria, ou não?
Com certeza. A gente poderia fazer um jogo de palavras um pouco banal, mas de qualquer maneira verdadeiro, dizendo que a gente sabe cada vez mais de um monte de pessoas e cada vez menos de si próprio. Verdade. Né? Porque a gente não sabe fazer uma escolha. Informações são boas quando você vai lá e seleciona. Aham. Eu sei o que eu quero construir uma casa. Então, entro no mercado, seleciono tijolos, seleciono cimento, seleciono areia, aquilo que é necessário para o que eu vou construir. Agora, se eu não quero construir nada, eu entro no mercado e saio comprando qualquer bobagem. Aham. Aquilo que aparece como mais barato e entulho a minha casa com coisas desnecessárias.